Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 14, assim diz a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, ao contrário do que muitas vezes se costuma pensar, o Evangelho de João não é o mais fácil de ser entendido. Possivelmente porque o apóstolo João já conhecia os relatos anteriores produzidos pelos outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, e, portanto, ele tinha condições de refletir de maneira mais completa e a partir de uma outra visão, de uma outra perspectiva, a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo, combinando os relatos anteriores com aquilo que ele mesmo sabia, porque ele também foi uma testemunha dos acontecimentos. Aqui entre os versos 1 a 14, do capítulo 1 do Evangelho de João, o apóstolo João descreve os estágios da autorrevelação de Cristo, ou de Deus. Deus se revela, Deus se faz conhecer, apresentando-se a nós. E o apóstolo João aqui procura demonstrar que essa autorrevelação de Deus se faz desde o princípio por meio de palavras. Deus não se revela somente demonstrando o seu poder na formação do universo, criando os astros, as estrelas, a ordem perfeita em todos os elementos que compõem o cosmos, a natureza, mas também falando, também se comunicando verbalmente. E o Evangelho de João começa enfatizando exatamente a palavra, o Verbo. No princípio era o Verbo, ou no princípio era a palavra. Deus se comunica desde o princípio, e desde o princípio Deus se comunica através de uma pessoa, e esta pessoa através de quem Deus se comunica é a primeira, a completa e definitiva palavra de Deus. A palavra que Deus tem para nós é uma pessoa. E ao iniciar o Evangelho, a primeira coisa que o apóstolo João tem a nos dizer a respeito de quem ele escreve é que se trata da primeira palavra. No princípio era o Verbo, no princípio era a palavra. Para quem conhece um pouco a Bíblia, e todos nós conhecemos
bastante a Bíblia, é difícil nós não associarmos essas palavras iniciais do Evangelho de João com Gênesis, capítulo 1. Né? Nós percebemos claramente uma conexão entre o início da Bíblia em Gênesis com o início do Evangelho de João, e isso não é coincidência. As palavras de abertura da Bíblia, no verso 1 do capítulo 1 de Gênesis, são: no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, bem no início desta narrativa, na qual o apóstolo João escreve a respeito de Jesus, ele conecta o Evangelho, que é sinônimo de graça, com o livro de Gênesis, que faz parte da lei. Então ele começa o Evangelho apontando para a lei, para o primeiro livro da lei, para o primeiro livro do Deuteronômio, dos 5 primeiros livros da lei escritos por Moisés. E esses dois temas aparentemente distintos para muitos, lei e graça, eles aparecem aqui, portanto, conectados na abertura do Evangelho. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E no princípio era o Verbo, a palavra, o Senhor, a segunda pessoa da Trindade. Deus estava no princípio, e o Deus que estava no princípio é o Deus que se comunica conosco. O Deus que estava no princípio se expressa por meio de comunicação verbal. Essa é a ênfase do Deus que se comunica, e ela está presente então em vários lugares do Antigo Testamento. A ideia de Deus falando, se comunicando. Salmo 19, por exemplo, que nós conhecemos bastante, nós lemos que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. E aí ele segue dizendo: um dia discursa. Então veja os verbos: proclamar, discursar. Um dia discursa, a outro dia e uma noite revela conhecimento, a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então nós temos aqui palavras, voz, linguagem, revela, discursa, proclama. Todos esses termos são termos relacionados à comunicação, à transmissão de alguma mensagem. O apóstolo João sinaliza então aos seus leitores de que Deus, o Deus de Israel, que entregou a sua lei através de Moisés ao povo de Israel, ele é o Criador de todas as coisas, e é a respeito desse Deus que ele está falando. E ele faz essa referência a Gênesis para indicar o poder da palavra de Deus. Lá no início, no livro de Gênesis, nós temos também: disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, ou seja, Deus fala, se comunica, transmite a sua palavra de forma que tudo vem à existência pelo poder da sua palavra. Todo o relato da criação no livro de Gênesis é marcado por essa repetição: disse Deus, e as coisas então vinham sobrenatural e miraculosamente à existência. Cada vez que Deus fala, algo vem à existência. Quando Deus fala, o fôlego de vida toma conta do barro e passa a ser alma vivente, criatura vivente. João faz uma referência então aqui ao princípio da criação, para lembrar-nos que a palavra de Deus na Escritura é a coisa mais efetiva e mais poderosa que existe. Por esta razão, os profetas, eles estão sempre falando sobre a palavra de Deus, e até descrevem a palavra de Deus personificada. Isaías, por exemplo, no capítulo 55, ele diz: porque assim como descem a chuva e a neve, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia,
mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Este, meus irmãos, é Deus falando. E conforme o registro no livro do profeta Isaías, essa passagem aqui, ela nos oferece uma amostra para entendermos o que é o verbo de Deus aqui no primeiro capítulo do Evangelho de João. Ou o verbo, a palavra, é algo que Deus fala e gera algum efeito efetivo. Esse verbo, essa palavra é seguida de uma ação. A palavra produz algo, a palavra gera movimento, vida, produção de coisas. No princípio, Deus, portanto, se expressa por meio do poder da sua palavra. A existência do universo, a vinda do universo à existência, a formação do homem, tudo se faz a partir do poder criador da palavra de Deus. O princípio de todas as coisas surgiu pelo poder da primeira palavra de Deus. Em segundo lugar, a pessoa através de quem Deus se comunica é a palavra completa e plena. A primeira coisa é que a primeira palavra é a palavra inicial. Esse é o primeiro ponto de João. A palavra dá início a todas as coisas. E essa palavra é uma palavra completa e plena, porque ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Conforme nós já mencionamos, que os termos aqui usados pelo apóstolo João, eles fazem referência ao início da lei de Deus, registrada no Pentateuco, e que inclui o livro de Gênesis. E para qualquer judeu que lesse ou ouvisse essas palavras aqui, identificaria o quão solene e séria era essa linguagem. E toda a narrativa que se segue no Evangelho de João vai fazendo exatamente essa conexão com essa primeira e fundamental revelação de Deus através de Moisés aos filhos de Israel. Quando João menciona aqui que nesse primeiro verso, ele não está aqui falando sobre a divindade em geral. Quando ele fala a respeito de Deus aqui, ele não está falando de divindade indistintamente, ele fala a respeito do Deus único, o Deus que se revelou a Adão, a Abraão e a Moisés. O Deus que se identifica no livro de Deuteronômio dessa forma: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. João fala a respeito do Deus único dos hebreus, e isso é absolutamente importante. A fé a respeito da qual João escreve não é em outro Deus ou em muitos deuses, trata-se da fé judaica em um único Deus. João enfatiza aqui a unicidade essencial de Deus. Há um só Deus. Porém, há um novo estágio da revelação de Deus que se apresenta a partir da mensagem do cristianismo. Após fazer a conexão com o ponto mais elevado da revelação de Deus a Israel através da lei, João agora passa a indicar um ponto mais elevado ainda da revelação, sendo acrescentado aqui, acrescentando algo mais nessa revelação de Deus através da sua palavra. No atual estágio da história da humanidade, a partir do contexto de João, a revelação de Deus, ela é dada a nós e escrita neste livro através dessa pessoa a respeito de quem o apóstolo o apóstolo João passa a escrever. Alguém que compartilha a eternidade de Deus, tendo estado no princípio com Deus, portanto, sendo anterior ao princípio da criação, anterior a tudo. No princípio era o Verbo. O
verbo já era, quando começou a existir, princípio. João sabia que qualquer judeu que lesse essas palavras associaria elas à sabedoria e à palavra de Deus como algo que pertence à essência do ser de Deus. Na literatura hebraica, há um tipo de literatura chamada literatura de sabedoria, nos livros como o livro de Provérbios, por exemplo. E nessa literatura de sabedoria se aprende que a sabedoria vem antes da criação. A sabedoria precede a criação. É através da sabedoria que Deus criou todas as coisas. Portanto, a própria criação revela a sabedoria de Deus. A sabedoria e a palavra são anteriores a toda a ordem da criação. Por isso, no princípio, antes da fundação do mundo, era o Verbo. Antes do princípio, era a palavra de Deus. O Verbo ou a palavra de Deus é, portanto, um ser eterno, que João está aqui descrevendo, alguém que subsiste por toda a eternidade, estando inseparável do Deus Criador. É impossível separar a sabedoria e a palavra de Deus do Deus que expressa a sua palavra ou que aplica o seu sábio conselho na criação de todas as coisas. É impossível separar essas duas coisas, a sabedoria e a palavra de Deus. Elas são, portanto, inseparáveis de Deus. É essa a ideia que João quer transmitir aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é, portanto, eterno, inseparável de Deus, porque o Verbo é Deus. O Verbo de Deus não compartilha apenas a eternidade de Deus, mas também a natureza ou a essência de Deus. Ao mesmo tempo, o Verbo é uma pessoa distinta. O Verbo que era Deus, estava com Deus, sem comprometer a unicidade de Deus. O Verbo pode ser distinguido como um ser pessoal, distinto. Assim, a pessoa através de quem Deus se comunica é a sua palavra completa. O Verbo estava no princípio com Deus e o Verbo era Deus. Nesse novo estágio da revelação de Deus, Deus revela a sua sabedoria e sua palavra em pessoa. Terceira coisa que João tem a nos dizer aqui é que essa pessoa sobre quem ele escreve é a palavra definitiva de Deus. O apóstolo João tem aqui duas razões para utilizar a expressão no princípio neste seu evangelho. Além de fazer uma referência a Gênesis capítulo 1, o apóstolo João utiliza aqui também a expressão no princípio para apontar a realidade iniciada naqueles dias. A expressão no princípio aqui utilizada pelo apóstolo João fala a respeito de um novo princípio, de um novo começo, de uma nova criação. Portanto, algo novo estava começando, algo novo estava sendo iniciado e acontecendo. Em Gênesis 1, verso 1, e em João 1, verso 1, o grande evento da história foi a criação. Pelo poder de sua palavra, Deus trouxe à existência o universo e tudo o que nele há. Deus criou o ser humano, Deus criou a vida, e então a partir do verso 4, João passa a demonstrar o que está envolvido nesse novo princípio a partir do Verbo. Assim como no princípio de Gênesis, aqui no princípio do Evangelho de João, a palavra-chave é vida. A vida estava nele. A vida estava nele. Isto é, uma pessoa. A vida estava em uma pessoa. Por meio dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Ele é, portanto, o mediador de toda a criação. Ele é a causa da criação, o meio através do qual Deus falou e as coisas passaram a existir. E então ele diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele, portanto, é a luz criativa de Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, Deus cria a luz. A partir da luz, então, Deus cria a vida. A luz é a preparação, é o pré-requisito da vida. Deus disse: haja luz, e a partir da luz, então, surge a vida. Na sequência, assim, meus irmãos, João passa a falar dessa nova criação, indicando que essa pessoa que estava no princípio e por meio de quem tudo foi feito e se fez no princípio, participa dessa nova obra criativa. Ele está envolvido nessa nova criação, ele é a luz dessa nova criação. Ele é a luz que traz vida às pessoas nessa nova criação. É isso que o apóstolo João descreve aqui. Na antiga criação, Deus disse: haja luz, e houve luz. E a partir da luz estabeleceu-se uma ordem no universo. Deus criou o sol, a lua, as estrelas, fez separação entre trevas e luz, chamando a luz dia e as trevas noite. A luz torna, portanto, possível a existência da vida. E após a ordem estabelecida com a luz, Deus criou os seres viventes. Portanto, no verso 4 aqui do Evangelho de João, João inicia aqui uma nova dimensão. Ele apresenta uma nova dimensão da criação, porque entre Gênesis 1 e João 1, algo aconteceu. As trevas que representam o pecado e morte passaram a fazer parte da realidade espiritual dos homens. Na criação original havia trevas, ou seja, havia escuridão no sentido literal. E então Deus disse: haja luz, e a luz brilhou na escuridão. Agora o apóstolo João fala-nos sobre essa nova criação, e ele tem aqui em mente algo que aconteceu na história da humanidade e deixou o mundo em trevas espirituais. A desobediência do homem, registrada no capítulo 3 do livro de Gênesis, criou uma desordem na ordem antes estabelecida por Deus, e isso levou o mundo às trevas espirituais. Todo o mundo, desde então, encontra-se em trevas, ou seja, em separação, separados de Deus, distanciados de Deus. Cada ser humano é um estranho a Deus, inimigo de Deus, portanto, em razão do pecado. Mas assim como no princípio da criação original havia trevas sobre a face do abismo, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus providencia a luz da vida para dissipar as trevas do pecado da vida de pecadores como nós. No verso 5 do capítulo 1 de João, a palavra diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não podem superar o brilho da luz. Por isso Deus envia a luz da vida para dissipar as trevas da vida dos seres humanos. Assim, o apóstolo João inicia aqui a narrativa do Evangelho, apresentando-nos o Verbo de Deus, que também é a luz da vida, e para dar testemunho da luz, Deus enviou outro João, não o escritor do Evangelho, mas João Batista, e ele diz então nos versos 6 a 9: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o
homem. A missão do profeta João era ser testemunha, testificando a respeito da verdadeira luz vinda ao mundo, que ilumina, que traz esclarecimento, que traz vida a todo homem, mas não a todo homem indistintamente. Porque o texto segue dizendo: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veja, meus irmãos, que interessante, a vida, ou melhor, a vinda do Verbo de Deus, a vinda daquele que é Deus a este mundo, gera uma crise naqueles que foram criados por ele. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não reconheceu e não reconhece o seu Criador, porque o mundo criado por Deus rejeita o seu Criador, porque ama as trevas, como diz o próprio Evangelho. A resposta, portanto, da palavra de Deus quanto a essa situação de trevas no mundo vem no verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meus irmãos, essa é a verdade a respeito do mundo todo. Mas João, ele é mais específico aqui. Ele diz que o Verbo, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Isso significa que aquele que estava no princípio com Deus, que era Deus e que veio para o seu povo, veio para o povo de Israel, com quem Deus fez uma aliança no Antigo Testamento e a quem Deus fez promessas. Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Em Êxodo capítulo 19, a palavra de Deus diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus sempre deixou claro desde o início a sua conexão com Israel, o povo que ele elegeu. Ele veio para o que era seu, o seu próprio povo, porém, não o recebeu. Os versos 12 e 13 de João capítulo 1: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A luz vinda ao mundo ilumina a todo homem que recebe e crê no nome que aparece no verso 17, porque a ele foi dada por intermédio de Moisés a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Todo aquele que recebe e crê no nome de Jesus, recebe o poder, recebe a autorização de ser feito filho de Deus, nascido para uma nova criação, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, meus irmãos, o verso 14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, a segunda pessoa da Trindade, Cristo Jesus, o Messias, vem a este mundo e ele se faz homem como nós. Ele é um de nós, ele é nosso irmão, o Senhor Jesus. Ele se fez como um de nós e viveu neste mundo. Diz o texto: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra viva de Deus, revelada na pessoa de Cristo, se fez um de nós. Deus, portanto, conhece a nossa experiência. Deus conhece a experiência humana. Ele se revela a nós de forma pessoal.
E desde o princípio Deus fala e se comunica de forma pessoal. A sua palavra é registrada como palavra através da qual Ele se comunica conosco. No Jardim do Éden, Deus falava com o homem diretamente. No Antigo Testamento, como diz a carta aos Hebreus, conforme nós lemos no início, Deus falou muitas vezes aos pais através dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do seu Filho. O Deus pessoal que se revela na pessoa do Senhor Jesus é a primeira palavra da criação. No princípio era o Verbo. Tudo vem à existência pelo poder da palavra de Deus, que é personificada na segunda pessoa da Trindade, Cristo Jesus. Ele também é a palavra plena. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Deus pessoal que se revela na pessoa de Jesus Cristo é a palavra definitiva. Ele é o Redentor que redime toda a criação. Ele é a luz que dissipa as trevas do pecado e da morte para todo aquele que o recebe e crê no seu nome. Meus irmãos, que nós possamos ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, porque Ele fala conosco, e Ele fala-nos por meio do seu Filho Cristo Jesus, que se fez homem como nós, se identifica conosco, viveu experiências com as quais Ele pode reconhecer na nossa conversa com Ele diariamente. Por isso nós temos a certeza, a garantia, a convicção de estarmos amparados, seja qual for a circunstância, porque Deus, o Deus Altíssimo, Criador do Universo, é pessoal, se revela a nós na sua palavra e na pessoa de Cristo, como alguém em quem nós podemos confiar, como um amigo próximo, um amigo de fato para todas as horas. Que Deus assim nos abençoe e coloque em nosso coração o desejo de sempre ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus revelada na pessoa de Cristo Jesus. Amém.